que a Bíblia fala isso? Pães asmos era um pão que ele não leva fermento. Então, dentro de uma realidade, era um pão que não precisava esperar o processo. Então, automaticamente com a massa, sem levedura, era colocada no forno, preparava-se a massa, assava-se no forno, tirava, questões de 10 minutos estaria pronto. Enquanto hoje um pão normal para se fazer, acrescenta-se fermento, até o bolo, as mulheres aqui fazem bolo em casa, sabem disso. Tem que se botar fermento, esperar, e geralmente quando você vai fazer uma massa de pão, de pizza, você acrescenta o fermento e deixa ali, ó, sovando, esperando, não é? Você tampa para que aquela massa cresça. Mas dentro da realidade, voltando para a festividade da Páscoa, o intuito de não ter fermento é porque havia necessidade de pressa. Volto a falar, Páscoa, festividade de Páscoa, significava libertação. Então significava que o povo seria liberto do Egito. E eles iriam sair no dia posterior, então não poderiam ter nada. Ervas amargas. Se a gente parar para analisar, você vai comer o cordeiro com erva amarga, tem lógica? Não. Mas andar com Deus não significa não andar na lógica. Andar com Deus é obedecer a ordem que é dada no céu. Ervas amargas significavam para que o povo lembrasse da dor e do sofrimento que eles passaram durante 400 anos na mão do faraó. Vamos para a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 12, versículo 3. Diz assim, amém? Vamos aqui ficar mais fácil. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: isso o Senhor, dando a ordem para Moisés. Aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro. Vamos lá, Páscoa. Vamos voltar para hoje? Páscoa. A gente associa a Páscoa ao quê? Ao coelho, não é? Coelho e ovo de Páscoa, não é? Primeiro que coelho bota ovo. É um troço meio controverso, né? Se você parar para analisar, vamos cá. O coelho bota ovo? Como é que o ovo pode ser do coelho? Se a gente parar com toda a sabedoria, isso não precisa se estudar a fundo, não. É muito simples. A palavra, a ordem era: tome para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada família. Êxodo 12, 26 e 27. A ordem do Senhor foi para que cada um pegasse um cordeiro, certo? Mas por que e para que isso? A resposta a gente vê debaixo da palavra do Senhor. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse? Para que se faz isso? Para que? Lá na frente, os filhos irão perguntar: por que se sacrifica o cordeiro? 27. Então, o Senhor dizendo: direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Na realidade, a palavra Páscoa, essa festividade, a ordem que foi dada, era para lembrar a misericórdia do Senhor sobre a vida de todo o povo. Porque a ordem do Senhor que o anjo descesse e passasse sobre todo o Egito, e todo primogênito seria ceifado. Dentro da realidade, isso era para lembrar, e hoje nós também precisamos entender. É por isso que a gente às vezes esquece, mas nas nossas orações, a primeira coisa
é agradecer pela misericórdia do Senhor, porque nós não fomos fulminados no mesmo dia. Êxodo 12, 14. Mas da onde saiu essa ordem? A gente volta no 14 agora novamente. Vamos amarrar bem essa palavra? A ordem foi dada por quem? Por Todo-Poderoso Deus. Ele disse que será por memória. Este dia vos será por memória. Significa que teria que ser lembrado. E celebrar-los-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Então, até que o decreto não fosse sancionado, todo o povo de Israel deveria celebrar até então a festividade da Páscoa. Para que essa Páscoa, afinal de contas? Novamente, Êxodo 12, 25 e 27. E acontecerá que quando entrardes na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esse. Eles estavam no Egito, e até então a ordem era dada, foi dada onde? No Egito, para quando eles chegassem lá na terra, que seria a terra prometida, eles deveriam lá na terra prometida começar a praticar a festividade da Páscoa. 28. E foram os filhos de Israel e fizeram isso. Não, volta no 27, desculpa. Então direis, agora vai ser explicado por quê. Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Estou indo e voltando no mesmo texto para a gente sair daqui totalmente firmado e entendido do que significa a festividade, o que significava a festividade da Páscoa. 28. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara. Foi uma ordem, foi uma comissão dada a quem? A Moisés e a Arão. Por que foi dado a ele? Porque eram os dois líderes principais na direção, no caso da libertação do Egito para a terra prometida. Amém? Você aí? O povo saiu do Egito, passou pelo exílio, 40 anos no deserto. No deserto não comemoraram a festividade da Páscoa. E após a festividade, após eles saírem do exílio, entrarem na terra prometida com Josué, se iniciou o processo da comemoração da festividade da Páscoa. E isso se deu até a vida do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. O Evangelho segundo João fala 4 vezes sobre as festividades enquanto Jesus vivo, após iniciar o ministério dele, como se iniciou e como teve essa festividade. Todo ano em Jerusalém havia festa da Páscoa, todo ano. Então toda a nação de Israel e de Judá se encaminhavam para a cidade de Jerusalém, onde o cordeiro era sacrificado no templo. Mas era muita gente. Então, após o sacrifício do templo, após liberarem asperjando o sangue, que era direcionado para um local, o cordeiro era liberado para a casa das pessoas. E as pessoas se reuniam em família para fazer a prática da lembrança da festividade da Páscoa. Jesus se reunia com seus discípulos para realizar a Páscoa.
A Páscoa era algo íntimo e familiar. Quem não tinha condição chamava a família ao lado. Isso era uma determinação, um decreto estabelecido pelo Todo-Poderoso Deus. Todo o processo de expiação do sangue que era feito desde quando o cordeiro ele entrava no templo, ele era morto, ele era separado. Isso indicava para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como assim, irmão? Por que você está falando isso? Bota lá em Isaías capítulo 53, de 2 a 8. Será que esse processo seria semelhante com Jesus Cristo? Vamos ler. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentou os sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Como era o povo de Israel no Egito? Era desprezado? Ou era amado? Vamos começar a associar para a gente entender e degustar o que a palavra de Deus fala com a gente. 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Precisamos entender daqui por diante. Aquele sacrifício que era feito foi para lembrar a libertação do povo do Egito. O profeta Isaías agora ele lança uma promessa e ele explica que vai vir alguém que vai se tornar como cordeiro, que vai ser sacrificado, seu sangue será aspergido, mas ele vai pagar pelos preços de quem? De cada um de nós. Vamos dar continuidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre quem agora? Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. A gente precisa sair daqui com a plena convicção e entender o que significa. E de hoje em diante não é mais a Páscoa. Hoje se comemora a ceia. Páscoa significava libertação, era uma festividade através da morte de um cordeiro, que significava a libertação do povo do Egito. A promessa estabelecida pelo profeta Isaías que viria agora alguém que se tornaria, que seria comparado a um cordeiro, que passaria pelo mesmo processo, mas que agora libertaria quem? Eu e você. 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o quê? Então, a partir de agora, com a morte do Senhor Jesus Cristo, a iniquidade, o pecado que Adão abriu precedente, Jesus veio para comprar, para pagar o preço por toda a humanidade. Então você precisa entender que você fez ou deixou de fazer, não interessa. Acabou. Porque a gente precisa entender que a partir de agora eu tenho que andar em santificação. Por quê? Porque teve alguém que pagou um preço muito alto pela minha e pela sua vida. Esse é o verdadeiro significado da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, e assim ele não abriu a sua
volta, 8. Da opressão e do juízo foi tirado. A quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, e ele foi atingido. Finalidade de Jesus ter encarnado, já aprendemos isso na escola bíblica. Seu veio à terra para pagar o preço pela vida de todos nós. Amém? Mateus capítulo 26, 39. Mas será que isso foi fácil? Esse processo que fala em Isaías sobre que ele pagou pelas nossas pisaduras, e aí foi falado que ele foi rejeitado. Então, quando uma pessoa é rejeitada, ela sofre dor, ela sofre isolamento, ela passa por situações de depressão, porque ela está aqui sozinha. E muitos de nós já passamos por isso aqui. Às vezes somos rejeitados, somos desprezados, somos excluídos, e às vezes a gente se isola. Mas Jesus Cristo veio pagar o preço por mim e pela sua vida. Mas foi fácil? E agora a gente vai começar a dinâmica. O papai já me usa com dinâmica e hoje tem bastante dinâmica aqui, hein? Diz assim, ó: indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, vamos ler juntos? Indo um pouco, vamos embora, bota a voz para fora. Se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Se é possível, passe de mim esse cálice. Mas que cálice era esse? Vai ser distribuído aqui agora chocolate? Mas irmão, mas espera aí, você está explicando que a parte não tem nada a ver com chocolate? Que história é essa? Só segure o chocolate, por favor. Vamos lá. A palavra diz ali: Jesus Cristo estava no Getsêmani, os seus discípulos dentro de uma oração. Um minuto que ele foi lá e voltou, que os discípulos estavam. Quantos de nós, às vezes, quem está do nosso lado nos despreza? Às vezes dorme, vira as costas para a gente. Não é verdade? Sim. Jesus Cristo sabia o que ia acontecer, porque ele, dentro de uma realidade, ele se tornou, ele veio em forma humana, não foi verdade? Então ele sentia dor. Ele falou para o Pai: afasta de mim esse cálice. E agora a gente vai para a dinâmica. Gostosa água, deliciosa. Até antes de chegar a subida do Getsêmani, Jesus Cristo, mas aí começou a rejeição. Começou a dor. Começou a tristeza. Começou a opressão. Quem quer beber agora? Alguém bebe? Não bebe. Porque fica difícil. Está indigesto. Está indigesto de degustar isso aqui. Não tem como.
Jesus Cristo no Getsemane falou assim: Pai, afasta de mim esse. Isso é para a gente entender que ele pediu para afastar, porque era algo que não era legal. Mas às vezes a gente, dentro de uma realidade, acha que andar com Jesus vai ser sempre tudo maravilhoso, e dentro de uma realidade não, porque Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tenha coragem e bom ânimo, porque eu estou contigo. A mulher, mãe de 2 discípulos, virou para Jesus e falou assim: aonde eles vão sentar? Um à sua direita e outro à sua esquerda? E Jesus falou assim: vai com o bebê no meu cálice? Será que nós hoje estamos dispostos a beber nesse cálice? Quando a primeira colocada de dor, a gente fala assim: rapaz, quando eu não tinha Jesus, eu não senti isso não. É verdade, não é? Quando a gente aceita Jesus, a gente pensa que tudo vai mudar de uma forma maravilhosa. Até muda. Ao olhar. Salmo 116, por favor. Capítulo 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. 13. O que a palavra diz? Tomarei eu. Vamos agora, gente, aqui, ó. A gente entendeu o que a palavra de Deus diz. Será que eu agora vou tomar esse cálice? A gente aqui não passa por nada. Você vai no país islâmico, na China, se você for pego com isso daqui, você é fuzilado. Na África, onde a bruxaria e o islamismo impera, se você se reunir e eles descobrirem, eles te fuzilam. Mas tem gente lá que não abre mão de uma Bíblia. Oram todo dia para que possam ganhar uma Bíblia ou ler uma palavra de Deus. Isso é tomar do cálice. Será que a gente está nessa disposição? Porque às vezes a gente tem a Bíblia ao nosso alcance, a gente não lê nem a Bíblia. Eu aprendi, eu falo isso não soberba. Quando eu entrei no seminário, a primeira obrigação do seminarista, a pastora daqui pode me confirmar, você é obrigado a fazer um devocional todos os dias. Isso te familiariza com a Bíblia. O que é isso, devocional? Eu coloco o devocional no grupo, mas isso é para incentivar as pessoas, não para achar que eu sou melhor que ninguém. Não, negativo. É você todos os dias pedir a Deus uma palavra. Você abre a palavra e você mastiga aquela palavra e você desenvolve a palavra. Então todo dia você vai ler sua Bíblia. Não é só aqui no domingo, na escola bíblica dominical. Segunda dinâmica: Jesus Cristo pagou o preço. A palavra, volta no 12 aí, por favor. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tenho feito? O que os irmãos acham que é isso aqui? Hã? Fala. Chuta qualquer coisa. Maçã. Chuta alguma coisa, meu querido? Maçã. Vamos lá, Jesus pagou o preço, agora cabe a mim a resolver o que eu vou fazer. Agora a decisão é minha. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. E aí? Jesus comprou toda a humanidade, mas agora cabe a gente, a responsabilidade agora é minha e sua. Como é que eu posso fazer? E aí vem Jesus. E aí eu escolho, dentro de um mundo
Jesus vem. Quem está aqui dentro somos nós. Aí vem Jesus. Ô irmão, como é que é feita essa separação? Tem o joio e tem o trigo, não tem, irmão? Semelhante. Eu preciso me posicionar. E como que eu me posiciono? Se irmãos aí atrás estão vendo, houve uma decantação, uma separação. É um processo onde se separam dois alimentos. Pô, mas não é o mesmo alimento? Parecia. Antigamente tinha um shampoo chamado Benorés, falava parecia, mas não é. Parecia. Mas são alimentos diferentes. São pessoas diferentes. Pessoas que se posicionam e são separados pelo Senhor. E pessoas que optam por não se posicionar. Continuam no mesmo local. Amém? Primeira Coríntios 11, 23. Agora nós vamos ver. No Egito a ordem foi dada pelo Todo-Poderoso Senhor a Moisés e Arão. Mas e agora? Quem deu a ordem? Vamos lá, 1 Coríntios. O apóstolo Paulo aqui está falando. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, 24, e tendo dado graças, o partiu e disse-lhes: tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Qual foi a finalidade da morte de Jesus Cristo? Eu, você. A gente precisa entender o texto. Fazer isso em memória de 25. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de. Agora é instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo a ceia. Com que finalidade existe a ceia? Para nos lembrarmos do sacrifício que Ele puxou a responsabilidade sobre Ele de se tornar um cordeiro. O sangue dele lavou nossos pecados. O corpo dele foi o preço pago pela minha vida e pela sua vida, para que nós pudéssemos estar aqui. Amém? Não como chocolate não, hein? O vídeo de Deus só fez chocolate. É tentação, gente? Chocolate aí, cheio de chocolate tudo, né? Então, eu queria que você fechasse seus olhos agora durante um minutinho. Todos vocês fechassem seus olhos e comece a imaginar, né? Quem é bom de imaginação, comece a imaginar alguém sofrendo muito. Alguém chorando, suando. Alguém que está ali com uma dor interna muito grande. Agora, essa pessoa, você ficou sabendo que é o seu melhor amigo. Essa pessoa agora sendo chicoteada, açoitada, cuspida. Pessoas falando palavras de maldição sobre essa pessoa. Mas o engraçado é que essa pessoa que está sofrendo tudo isso, ela não merecia. Porque
Porque essa pessoa está sofrendo. É por você. É por você. Ela tomou o seu lugar. Essa pessoa tomou o seu lugar. Quem merecia estar naquela situação seria você. E alguém apanhando muito. E não era uma morte comum. Não era uma morte fácil. Era uma morte muito dolorosa. Era uma morte lenta, de muito sofrimento. Mas por quê? Por você, como foi falado aqui na frente. Foi por você. Porque um dia lá atrás no Éden, alguém pecou, e por esse pecado houve uma separação entre o homem e Deus. Um pecado de condenação, um pecado de morte. Mas a Bíblia diz que lá naquele mesmo momento, o nosso Deus ele diz assim, lá em Gênesis 14: então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isto? Maldita serás, mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e do pó comerás todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente. Fala assim, tua semente. E a tua semente, esta te ferirá a cabeça e lhe ferirás o calcanhar. Como foi dito aqui, tudo que o evangelista aqui falou apontava para uma pessoa. Jesus. E essa promessa se cumpriu. E ele veio. Irmãos, é difícil a gente não sentir nada. Eu estava ali atrás. E segurando o choro. Porque os dias de hoje se tornou-se comum. Jesus, falar de Jesus se tornou uma coisa tão banal. Usar o nome de Jesus se tornou uma coisa tão banal. O sofrimento dele. Eu estava ali atrás segurando, porque foi algo tremendo. O sacrifício dele, você não tem noção, ou ainda não experimentou o que é viver com Cristo, sentir a presença de Cristo. Nós somos muito duros de coração. Eu me coloco também diante. Somos duros. Nós não deixamos o sacrifício ele aflorar dentro de nós. E ele veio com um propósito. Que propósito era esse? Resgatar o homem. Resgatar o homem, religar o homem, dar livre acesso ao homem a Deus. Porque até então, como foi falado aqui na frente, havia um cordeiro que era imolado
E o sangue daquele cordeiro cobria o pecado. Era algo que não era definitivo, ele só encobria. Então, toda vez que um sacerdote levava os pecados do homem a Deus, ele encobria através de um sacrifício, mas era algo que voltava. E Deus, ele criou uma coisa permanente. Ele separou um cordeiro para que você pudesse ter vida, livre da condenação. E nós agora, nesse momento, vamos participar de uma pequena encenação para você entender. Uma coisa é ouvir falar. Jesus fala assim: uma coisa é ouvir falar, outra coisa é ver e praticar. Então, nós vamos passar aqui uma pequena encenação do sofrimento de Jesus. E no momento da ceia, como foi dito aqui, participou da ceia, a partir dali segue a crucificação, que depois dele cear, ele vai ao Getsemane para orar. E após a oração, Judas aparece e o entrega aos soldados. Seguindo ali, ele é levado a Pilatos, e ali houve uma sentença, e ele, a partir dali, segue a crucificação. Então nós vamos entender agora um pouco da dor da crucificação. Amém, irmãos? Então vocês fiquem atentos e tentem se colocar no lugar de Cristo. Amém, Jesus. Glória agora, seu Pai. Essa é a dor de Jesus. Nesse momento ele não consegue mais carregar a cruz. Ele está fraco. Muito sangue foi espremido no seu corpo. Ele está sem forças. E alguém aparece nesse momento para ajudar a Jesus a carregar a cruz. A cruz, ela representa os seus pecados, como foi dito aqui, que sobre ele nossas transgressões, nossos pecados, nossas enfermidades estavam sobre ele. Então por que é que hoje nós não tomamos a posse desse sacrifício, que foi único,
verdadeiro, a Bíblia diz que sobre ele estavam todos os nossos pecados. A Bíblia diz que no momento da cruz, no momento da sua morte, houve um grande terremoto, um tremor, os céus se enegreceram, o clima mudou, a ponto daqueles que estavam ali escarnecendo, não acreditavam que ele era o rei, que ele era o Salvador, que ele era o Messias. Eles olharem para tudo aquilo que estava acontecendo, e muitos entenderam que verdadeiramente ele era o Messias. A Bíblia diz que mortos ressuscitaram, tremor de terra. Agora o melhor de tudo isso, irmãos, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e a Bíblia diz que o véu se rasgou. Agora o homem, agora você tem acesso a Deus, não precisa mais nenhum cordeiro, nenhum animal ser sacrificado para encobrir os seus pecados. Agora houve um sacrifício único, vivo e verdadeiro, e a partir de agora não precisa um sacerdote levar as suas orações a Deus. Agora você, a partir desse sacrifício, você teve acesso. O acesso liberou, o acesso agora foi aberto para que você pudesse ligar com Deus. Agora quando você ora, agora quando você dobra os joelhos, agora quando você chora, agora quando você se derrama, agora quando você abre teu coração, Deus ouve a sua oração. Deus se faz presente a sua oração, porque Ele busca os adoradores. Então esse sacrifício, irmãos, nós devemos todos os dias entender. Agora a cruz de Cristo, ela não é uma cruz qualquer. Por isso que ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. É renúncia. A cruz de Cristo é renúncia. É renunciar essa vontade tremenda que você está aí de comer um bicho. É renunciar esse cheirinho gostoso de chocolate. Vontade. Aquela vontade de comer um bicho, você vai falar: não vou, porque tem um propósito. É aquela vontade de você pecar, que vem dentro de você, e você: não, tem algo muito maior para mim do que ceder esse pecado. É aquela vontade, muitas das vezes, que você tem de dar uma palavra dura, e você fala: não, tem algo muito maior para mim do que essa vontade. Eu preciso renunciar ao conflito, renunciar às coisas lá do mundo. É isso aqui, ó. Todos os dias eu preciso renunciar, entender o propósito da cruz. Que você, essa manhã, você possa, através dessa dinâmica, dessa simples encenação, mas com uma profundidade tão grande, que nós aprendemos a viver para Cristo, viver em prol de Cristo, para quando chegar lá naquele dia, Ele fala assim: vinde bendito de meu Pai, vinde, porque eu conheço. Aleluia. Eu conheço o quanto você renunciou, irmãos. Eu estou tomando piada aqui.
Só que, para encerrar, irmãos, só que não ficou só nisso. Jesus tinha algo muito maior para nós. Ele tinha algo muito maior. Ele disse: eu vou. Vou ficar à direita do meu Pai. Eu vou interceder por vocês. Eu vou ser o seu advogado. Porque toda vez que você pecar, eu vou estar lá. Porque eu conheço, eu senti, eu sei como é. Porque eu desci, me fiz carne, eu conheço a sua dor, eu conheço as suas fraquezas, eu conheço, eu sei tudo que passa dentro de vocês, eu conheço então tudo que o homem, nós falharmos, Jesus vai estar lá, fala assim: não, eu vou interceder por você e vou perdoar os seus pecados. Eu vou estar aqui do seu lado, mas eu vou deixar alguém aqui que vai habitar em você. É o Espírito Santo, é o meu Espírito. Ele habita em você e é Ele que move o teu coração. Eu não sei se essa manhã, como é que você está? Essa vontade de chorar dentro de mim, irmãos, é o Espírito Santo. Eu não tive lá. Eu não tive lá na crucificação. Você também não teve lá. Mas eu posso ver. Você consegue ver? Você consegue imaginar? Irmãos, por que eu não vivi meus dias por Ele? Por que eu não vou fazer a vontade dele? Por que eu vou ser como uma pessoa qualquer? Não, você não é qualquer um. Você é uma nova criatura. Você é alguém novo, renovado. Ele trouxe vida para você. Vida. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: ó, Ele trouxe vida. Ele trouxe vida. Sabe o que é vida, irmãos? Sabe que há pouco tempo atrás eu estava olhando para aquele cantinho ali. Quem lembra que tinha uma árvorezinha ali? Você lembra? Eu não sei se todo mundo percebeu. Eu ficava aqui prestando atenção como aquela árvore conseguiu sobreviver naquele lugar ali. Como conseguiu uma árvorezinha? Como ela encontrou força para surgir ali, crescer. Eu ficava imaginando, pastor, vou falar com o pastor, daqui a pouco vai subir uma árvore aqui nesse meio. Da onde ela encontrou forças? Vocês conseguem imaginar da onde aquela árvore encontrou forças para nascer ali, subir e crescer? É essa força que nós temos que encontrar todos os dias. Tem uma história que diz assim, para encerrar, que o microfone na mão de evangelista é igual na mão de político. Para encerrar, certa vez, numa cidade do interior, houve um reboliço tremendo e começou a se juntar muita gente na praça. E todos olhando para um poste de energia. E eles ficaram admirados, porque um poste que foi cortado pela raiz, colocado para fiação, brotou. Aonde ele encontrou forças? Que essa manhã você encontre forças aqui, ó. Todos os dias encontre forças para levantar, para erguer a cabeça e continuar a tua caminhada. Amém, irmãos? Eu queria encerrar aqui essa
pequena dinâmica que foi feita para você entender um pouco o sacrifício de Jesus, uma pequena encenação, para que você pudesse todos os dias fazer valer o sacrifício da Páscoa, que representa a Páscoa. Para encerrar, o evangelista Charles. Aleluias, aleluias, amém? Você aprendeu? Edificou sua fé? Agora vamos para a parte do chocolate. A pastora não ganhou, né? Oh, mas chegou na hora de chocolate.